para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Depois de observar os ofertantes e ensinar seus discípulos sobre como é a oferta que agrada a Deus, Jesus passa a caminhar pelo templo com os seus discípulos. Saindo do templo, ou ao lado do templo, um dos discípulos faz uma observação da grandiosidade do templo. E Jesus caminhando, enquanto ouve a admiração dele, dizendo: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Imaginem a surpresa desse discípulo quando Jesus anunciou: Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Uma mensagem clara e objetiva, dizendo: tudo isso que você está vendo será destruído. Todo o orgulho dos judeus, da cidade de Jerusalém, será destruído. Jesus então passa a pregar um sermão profético sobre a destruição da cidade de Jerusalém e do templo. Mas também vai falar nesse sermão, e nós vamos estudar isso, meditar nisso, nesses dias. Fala sobre o fim do mundo. Mas agora ele concentra sua atenção inicial na destruição do templo e da cidade de Jerusalém. E a razão dessa destruição, dessa ruína da nação de Israel, está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 44, que diz assim: Também a lançarão por terra, se referindo à cidade de Jerusalém, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Ou seja, vocês rejeitaram a identidade do Filho de Deus. Não reconheceu a presença do Filho de Deus em seu meio e não converteram seus corações para Deus. Por isso, todo aquele que resiste ao Filho de Deus, que resiste a Deus, será destruído. O templo que fora construído pelo rei Herodes, imponente e magnífico, será totalmente destruído, diz Jesus. De fato, o templo é um dos maiores do mundo antigo e realmente chama a atenção daqueles que o veem. Isso nos mostra que o engano das aparências das coisas deste mundo podem tirar a atenção
até dos discípulos de Jesus, tirando a atenção deles daquilo que realmente tem valor, daquilo que dura para sempre. Por isso, Jesus diz que a beleza do templo está no fim, porque ela é passageira. Naquela geração, a geração dos discípulos, tudo será destruído. E ele vai anunciar isso nesse sermão profético. É o símbolo do passado, enquanto Jesus, ou o ensino de Jesus, é a porta para o futuro e durará para sempre. É nisso que nós devemos nos concentrar, em Jesus e no seu ensino. Jesus alerta então, ou passa a alertá-los, que estão dando muita atenção para aquilo que está sendo substituído por algo melhor e duradouro. Depois de tanto tempo aprendendo, ainda estão concentrados naquilo que é físico, enquanto que Jesus está chamando a atenção para o espiritual. O aviso sobre a destruição choca com a aparência imponente daquele prédio magnífico que parece tão sólido, tão resistente e tão permanente. Contudo, o templo será destruído pelos romanos no ano 70, como castigo para uma nação não arrependida. Pois no Evangelho de João nós vemos o apóstolo revelando a palavra de Deus, dizendo: veio para o que era seu, ou seja, veio para o seu próprio povo, mas os seus não o receberam. No estilo dos profetas do Antigo Testamento, Jesus usa esta oportunidade para pregar um sermão sobre quais serão os resultados e as consequências da aceitação e rejeição dele como Senhor. Jesus prega que é para prestar atenção nele como Senhor e Salvador, e não no templo, pois ele é maior que o templo, não em tamanho físico, mas em importância eterna. Pois tudo desse mundo vai passar, mas Jesus vai durar toda a eternidade. Seu ensino perdurará para sempre. Jesus anuncia a destruição porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo assim o único sacrifício perfeito e eficaz pelo pecado da humanidade, cessando assim os sacrifícios repetidos feitos no Velho Testamento. Jesus, pessoalmente, toma o lugar do templo e constitui um novo povo de Deus, cuja Shekinah, que quer dizer presença de Deus, será dentro de cada um que se render a Ele, como Senhor de suas vidas. A destruição do templo é o sinal que ajudará o povo a saber que Deus quer uma adoração em espírito e em verdade, um culto espiritual oferecido por meio de Jesus em qualquer lugar, não numa cidade específica mais. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estará no meio. Ao invés de rituais num prédio fixo, como no passado. Espiritualidade não vem de estruturas físicas, não vem de roupas especiais como no passado, mas de Deus, da obediência a Deus e aos seus ensinos. O fim do templo marcará de forma visível e definitiva a transição da antiga para a nova aliança, conforme anunciada pelos profetas, especialmente Jeremias, que disse: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel
e com a casa de Judá. E ele diz: não será como a aliança que fiz com seus antepassados. Jeremias 31, do 31 ao 34. Porque sem o prédio com o seu altar, todos precisam saber que o acesso a Deus, a partir de agora, é pela morte de Jesus. Ele é o único mediador. A morte de Jesus ganha mais razão ainda para acontecer. Já não será mais possível os sacrifícios costumeiros do Velho Testamento. Agora é preciso uma solução definitiva que existe somente no sangue de Jesus. O resto do capítulo 13, que será foco dos nossos estudos, relata o sermão de despedida de Jesus. É necessário ficar atento, ele vai dizer, pois não haverá tempo para tanta explicação, porque o momento de sua prisão se aproxima. Nesse último sermão, nessa última mensagem, ele alertou sobre a destruição de Jerusalém e falou também sobre sua segunda vinda. Revelou que nossa esperança está somente nele. Por isso o preparo ético. Se preocupe com o seu comportamento ético e espiritual dos discípulos. É necessário. Se preocupe com a maneira como você está vivendo. Avisa, mas também equipa seus seguidores para os tempos difíceis que viriam para eles. Tanto que nenhum discípulo dele sofreu dano na queda da cidade de Jerusalém e na destruição do templo no ano 70 pelos romanos. E todos estavam prontos para a sua volta. E você? Está pronto para a volta de Jesus? Como é que você tem vivido? Com a visão espiritual possibilitada por Jesus, o discípulo, na saída do templo, não deve comentar sobre as construções e as pedras enormes. Ao invés disso, deve exclamar, depois de ouvir o ensino magnífico de Jesus: que mestre nós temos! Que Senhor nós servimos! Essa deve ser a nossa exclamação. Os sinais foram dados sobre a destruição do templo e Jerusalém e foram cumpridos no ano 70. Agora devemos ficar prontos para a sua volta, pois passará os céus e a terra, mas as palavras de Jesus jamais passarão. Fique firme em Jesus até que ele volte. Que Deus te abençoe.